E aí, meu povo, como é que vocês estão? Essa é uma aula de engenharia de prompt. E qual é a importância disso, né? Entender como é que é o mecanismo, entender o que a gente precisa usar como orientação para o nosso prompt e para o nosso assistant, né? E como é que a gente vai encaminhar isso para uma cadeia de fluxo de automação. Então, começando, né, qual é o objetivo dessa aula? Ensinar como é que a gente pode construir um prompt eficiente e claro, né, no assistant. Explicar de passo a passo como é que é a personalidade, a característica, quais são as regras, as instruções que nós podemos colocar nesse prompt, né? Então, no início eu vou passar a primeira parte da aula, depois eu vou passar a segunda parte, né? A primeira parte entendendo os mecanismos básicos, os pilares básicos. E um principal pilar do nosso atendente, assistant, né, é entender a personalidade desse. Qual é a personalidade, quais são as características desse assistant. Qual que é o tom de voz, qual é o estilo de fala, qual que é o nível de formalidade. Se ele é educado, descontraído, ou técnico, ou formal. Qual que é o público que ele atua, se ele atende crianças, se ele atende adultos, se ele atende médicos, se ele atende advogados, se ele atende pacientes, né? Então, você realmente precisa pensar qual que é a característica dessa pessoa. A gente tem que pensar o nosso assistente atendente como uma pessoa, né? Então, um exemplo, mas a gente vai conversando depois, né? A gente precisa criar regras e instruções, comportamentos que o nosso atendente deve ou não ter para essa automação, né? Nunca forneça tratamentos médicos para um paciente, né? O paciente ele pergunta, você acha que losartano é o melhor remédio para pressão? Aí o assistente vai ficar pensativo. Não, ele não tem que responder isso, entendeu? Ele não deve responder esse tipo de informação. E sempre instruções claras, sem linguagem muito extremamente formal. Pode até ter uma linguagem mais formal, mais técnica, mas sempre ser simples, direto, ó. Nunca também colocar informações demais, informações grandes, né? Nunca mandar um texto gigante para o seu paciente. Isso é uma coisa clássica, assim, que eu vejo nas automações, que é um texto robusto, gigantesco, que é cansativo de ler, poluição visual. Evitar isso. Destacar informações importantes. Às vezes, a gente tem um produto ou um serviço que a gente ganha mais, a gente lucra mais e a gente quer deixar esse serviço, esse produto em maior evidência. Então, como é que a gente faz isso? Exemplo, né? Importante. Trabalhamos com o direito trabalhista. Trabalhamos com o direito do trabalhador. Isso aqui é um título, na verdade, né? A gente deixa isso aqui, coloca 2 pontos e a gente craseia. Não é crase isso aqui, não. Esqueci o nome. Um traço. A gente coloca um traço. Geralmente é a estrutura básica que a gente utiliza para deixar em evidência a informação de enumeração em cadeia, né? Então, sempre coloque exemplos. Oriente isso ao seu assistente. Sempre coloque exemplos, né? Nunca deixe o seu usuário adivinhar as informações, sabe? Nunca, nunca, nunca faça isso. Sempre deixe as informações claras, seja bastante didático, seja bastante simples nas palavras, né? Então, finalizando a primeira parte da aula, agora vai entrar a parte onde é a finalização do assistant, né? Que é a parte de testar. A gente vai testar o assistant com diferentes perguntas, né? Nós vamos literalmente treinar o nosso assistant e refinar eles com o gosto que a gente quer. Se o texto que o assistente está te mandando são um texto mais fácil de ser compreendido, mais didático, são um texto mais técnico, né? Nunca colocar textos gigantes, né? É uma informação que você precisa passar isso para o seu assistant. Prefira enumeração tópicos, né? Igual eu deixei aqui, evitar poluição visual, né? Se eu, por exemplo, colocasse isso daqui, só um texto aqui, ficaria horrível, né? Ficaria horrível, horroroso. Ia ficar uma poluição visual horrível. Então, vamos lá. Eu coloquei 6 estratégias para obter melhores resultados, né? E, como eu já falei, né? Escrever instruções claras e tal. Aqui é importante, sempre quando você for fazer uma reunião com o seu cliente, ou você for o seu próprio automador, né? Vamos dizer assim.
sempre coloca o seu cliente para colocar a mão na massa, vamos dizer assim. Por quê? Porque o olho do dono engorda o peixe. Eu acho que é assim que fala esse ditado. Ele vai passar detalhes, o dono da empresa vai passar insights que muitas das vezes a gente não tem, porque a gente não conhece a empresa do cara. Tipo, eu nunca vendi moto, por exemplo. Exemplo, né? Eu nunca vendi moto, eu não conheço nada de moto. Como é que eu vou criar um prompt sendo que eu não entendo o que é uma XRE, por exemplo? Uma Honda, Yamaha, não sei, eu não conheço. Né? Eu só tô aqui para fazer automação, não conheço, não sou obrigado a saber. Então, literalmente pedi fazer na reunião, na calça, e falar, olha, eu preciso de informação mais clara, detalhes mesmo. Informações detalhadas de como que a gente deve fazer esse atendimento. Então, sempre colocar exemplos práticos para o GPT entender como é que ele deve responder essas informações. E sempre deixar depois do exemplo falar assim, olha, eu não quero que você use isso como tipo, Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Que às vezes às vezes não, sempre quando você coloca esse exemplo, ele sempre vai mandar o exemplo, entendeu? Pro seu lead. Isso dava muita raiva. Aí depois eu descobri como é que a gente tira isso. É só orientar ele e falar, olha, cara, não usa esse texto para mandar para os leads. Isso aqui é só um exemplo prático, um exemplo para você se orientar em tempo e espaço. Não precisa ficar dando Ctrl+C ou Ctrl+V. Crie seu próprio texto, né? Mas com as informações contidas nesse exemplo, com o tom, com a característica, né? Dê um tempo para o modelo pensar também. Outra coisa importante, por exemplo, existe uma função no Assistant que você coloque ele literalmente para pensar em informações mais complexas. Por exemplo, seu atendimento é um atendimento mais difícil de orientar. Você não tem que colocar o GPT para pensar uma vez só. Às vezes é uma multiplicação 17 vezes 28, exemplo, né? Se para nós humanos, né, isso é difícil de processar, para uma máquina, processar informações que são humanas é muito difícil. É lógico que eu estou usando um modelo matemático, né? O modelo matemático ele vai ter uma maior precisão, uma maior velocidade, para ele não tem problema, vai mandar milésimos, né? Mas não é isso que eu quis dizer. Sempre pensar na cadeia de pensamento, a cadeia lógica, deixa ele pensar. E tem como ele pensar mais de uma vez, duas, três, cinco vezes, se for preciso, né? Tem como fazer isso. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem. Aqui tem um exemplo que eu coloquei aqui, que como é que a gente tem que deixar o texto, né? Na introdução. Você é um assistente altamente capaz, atencioso, preciso. Seu objetivo é entender profundamente a intenção do usuário, fazer perguntas esclarecedoras, quando necessário, pensar passo a passo em problemas complexos, fornecer respostas claras e precisas e antecipar proativamente informações úteis de acompanhamento. Sempre priorize ser verdadeiro, perspicaz e eficiente, adaptando suas respostas especificamente às necessidades e preferências do usuário. Aqui um exemplo, lógico que dá para melhorar, dá para a gente colocar características, como eu falei, do tom, da característica, ser uma pessoa mais delicada, ser um atendente mais. Ser uma mulher, ser um homem, ser uma mulher de tal idade, com tal característica, dá para a gente criar persona, literalmente criar uma persona de um atendente virtual, né? Então aqui é dividir tarefas complexas em subtarefas simples. Como que a gente faz isso? Em uma ferramenta chamada JSON. JSON é uma linguagem que nós utilizamos que nós conseguimos mandar essas informações difíceis, né? Difíceis, complexas, saturadas, para informações mais, fil, mais filtradas, né? Então, vamos lá. Nome. Essa é a estrutura básica de um JSON, né? Nome, e vai ter um campo aqui, campo. Não existe esse parênteses, tá? E aqui tem outra informação. Essa é uma estrutura básica de JSON, né? E assim vai. Que é só para ilustrar mesmo o que eu quero dizer. Então, a estrutura básica de um JSON é aspas, a informação que você deseja filtrar, e um campo. E assim vai. A gente pode usar essas informações e filtrá-las. Por exemplo, a gente trabalha numa empresa de advocacia e tem 1 milhão de coisas que a gente faz. Como é que a gente pode mandar um campo de usuário, separar esse campo de usuário, separar a cidade, separar a localidade, separar telefone, separar nome, sobrenome, papagaio, de um lead, e sistematizar e deixar de uma forma mais simples? Ferramenta JSON.
Aqui tá uma instrução básica que eu coloquei, depois eu vou mandar para vocês isso daqui, deixar o link. Mas isso daqui basicamente é uma orientação simples, né?